Shalom, graça e paz. Estamos aqui reunidos para o nosso último momento do nosso curso de consolidação. Queridos, durante 7 semanas nós aprendemos a construir um relacionamento com Deus, a vivermos mais próximos de Deus. Mas nesta última parte do nosso curso, na nossa unidade número 8, nós vamos aprender a nos afastar de certas coisas que impedem esse relacionamento com Deus. Nós vamos romper com velhos relacionamentos que nós construímos durante toda a nossa vida. E como toda semana nós temos um versículo para guardar no coração. O versículo dessa semana está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo seria nós amarmos a velha criatura que nós éramos, o nosso jeito de ser antigo, o nosso jeito de estarmos na nossa vida antiga, onde nós não nos importávamos com os momentos de pecado que vivíamos, nós não nos importávamos tanto com Deus, com aquilo que Deus representa para cada um de nós. O mundo fala de amarras nas nossas vidas. E uma coisa nós precisamos entender: existem 2 reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Em todo o nosso universo existem apenas 2 reinos. E esses 2 reinos, eles se opõem. O reino de Deus, ele é constituído das características de Deus. Nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é luz, santidade, paz, alegria no Espírito Santo e abundante vida eterna. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fazemos a fazer parte desse reino. Nós temos uma transformação da nossa vida. Mas o reino que nós pertencíamos antes de Jesus é o reino de Satanás. E esse reino fala de ódio, fala de trevas, fala de pecado, fala de guerras, de tristeza e fala de morte eterna. Esses reinos, eles são opostos entre si. E quando nós fazemos parte do reino de Deus, nós entramos numa nova fase da nossa vida. Mas a história nos diz que o homem, ele rejeitou o governo de Deus e ele decidiu-se pelo caminho da rebelião. Isso nós voltamos lá ao princípio das coisas, quando Deus criou o homem. A natureza do homem, a partir da rebelião, ela foi corrompida. Então, o homem, ele passou a ser um membro desse reino de Satanás por direito de nascimento. Todos nós que nascemos a partir de pessoas, nós pertencemos a esse reino de Satanás por nascimento, porque o homem foi colocado para fora do reino de Deus. Então, no momento que nós decidimos renunciar esse passado, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós decidimos romper com o pecado, nós decidimos romper com o nosso passado, nós decidimos romper com o diabo e com o seu reino. Mas a palavra nos ensina que a nossa condição, ela é descrita, a nossa condição interior, ela é descrita lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. E o texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Um direito de nascimento. O primeiro homem pecou, e essa natureza, ela foi passada para todas as outras pessoas que nasceram aqui nessa terra.
Mas em Cristo, como diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, em Cristo nós recebemos uma nova condição. E o texto diz assim, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Minha condição de pessoa perdida, de repente ela recebe uma nova condição a partir de Jesus. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova vida com Deus, uma nova vida com Cristo. Mas nós precisamos entender que nós continuamos vivendo nesse mundo, nós estamos aqui nesse mundo, e essa condição, ela vai nos acompanhar até o dia em que nós deixamos esse mundo, não sei se por morte física ou através do arrebatamento, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, essa é a nossa esperança. Eu não sei de que forma que nós sairemos desse mundo, mas nós sairemos desse mundo de uma forma ou outra. E nós, continuando nesse mundo, nós temos que lutar com as condições que esse mundo impõe para cada um de nós. Nós somos gerados nesse mundo e nós carregamos características desse mundo. E não existe uma posição de neutralidade segundo aquilo que nós estamos enfrentando nesse mundo. Ou nós decidimos pertencer ao reino de Deus, ou nós continuamos vivendo nesse mundo de acordo com as condições que Satanás, o diabo, nos impõe. E nós podemos perceber isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Esse texto nos ensina a respeito disso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas deste mundo. Esse texto nos fala que nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. E esta talvez seja a nossa maior dificuldade. Por quê? Porque construir um relacionamento com Deus e o seu reino fica complicado para as pessoas que nasceram nesse mundo. Existem condições em que nós vivemos neste mundo que muitas vezes nós nem percebemos que estamos cometendo algum tipo de pecado, que estamos cometendo algum tipo de transgressão, porque nós vivemos durante muito tempo dessa forma. Mas para vivermos para o reino de Deus, nós precisamos abrir a nossa mente, a nossa alma, e abandonar aqueles que são os nossos velhos companheiros, o mundo, a carne e o diabo, ou seja, toda forma de pecado. Eles passam a ser os nossos inimigos. Por quê? Porque eles são inimigos de Deus. O mundo, a carne e o diabo, eles são inimigos de Deus. A carne por quê? Porque foi gerada debaixo de corrupção. O mundo, ele jaz no maligno, porque o reino de Satanás é neste lugar onde nós vivemos. E o diabo, ele é o senhor do pecado, ele é o senhor dos pecadores. Então, nós precisamos ter uma consciência de que os inimigos de Deus, eles passam a ser nossos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Nós precisamos destruir o nosso relacionamento com o mundo, mas precisamos entender o significado desse mundo. O mundo é um sistema mundial pecaminoso, rebelde e oposto a Deus. Tudo que leva ao pecado, tudo que leva à escuridão, tudo que odeia a luz, isso é o mundo.
Esta é a definição do mundo. É o sistema mundial de Satanás, que inclui a guerra, a cobiça, o engano, a avareza, a desobediência e cada forma de maldade e pecado. Nós não podemos ficar ligados a essa situação. Nós precisamos romper com esse sistema mundial pecaminoso. Nós precisamos nos afastar dessa condição. João nos ensina a respeito disso na primeira carta dele, nos versículos 2, do capítulo 2, dos versículos de 15 a 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Concupiscência significa um desejo muito forte. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo fala de uma vida limitada, mas o reino de Deus fala de uma vida eterna. Precisamos destruir o nosso relacionamento com esse sistema maligno de Satanás, sistema de pecado, sistema de desejos ilícitos, de coisas erradas, as pessoas se degladiando uns contra os outros. É isso que Satanás deseja das pessoas. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida diferente dessa do mundo. Esse seria então o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo seria a nossa própria carne. Nós precisamos destruir o relacionamento com a carne antiga, aquela carne de desejos impuros, aquela carne pecadora. A carne é o inimigo que nós temos dentro de nós, e quando nós estamos falando de carne, nós não estamos falando dessa carne aqui, mas nós estamos falando dos nossos desejos, das nossas emoções, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que está na nossa mente, na nossa alma. Nós precisamos afastar esses desejos impuros, tudo aquilo que nos leva às tentações. E isso, se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos vencer essa luta, porque nós vivemos nessa carne. Mas essa carne, ela não pode ser senhora das nossas vidas. Essa carne precisa ficar debaixo dos nossos pés. Ela precisa ser a nossa serva. E a comunicação com Deus, o nosso espírito recriado, o nosso espírito se comunicando com Deus, esse é o grande segredo para o nosso sucesso nessa empreitada de vencermos os desejos impuros da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito fala de uma nova condição, de ouvir a voz de Deus, de ouvir as verdades de Deus através do Espírito Santo. Isso vai fazer nós frearmos o nosso desejo imundo, o nosso desejo impuro, o nosso desejo carnal. Nós precisamos destruir aquele relacionamento antigo que nós tínhamos. Esse seria o nosso segundo inimigo. E temos um terceiro inimigo, que é o diabo, conhecido também como Satanás e muitos outros nomes. O diabo, a princípio, era um anjo de Deus, era um serafim, um querubim ungido, Ele vivia nas hostes celestiais, lá no reino de Deus, e ele foi expulso de lá, porque ele desejou ser igual a Deus. Ele quis construir o seu próprio reino, e ele foi expulso do céu, e ele foi jogado aqui na terra, e ele tenta destruir tudo aquilo que Deus construiu. O diabo, ele é um ser pessoal real,
O diabo não é algo fictício que as pessoas dizem só para trazer espanto para cada um de nós. O diabo, ele é um ser espiritual que anda por toda a terra, procurando destruir tudo quanto Deus fez de bom e correto. O diabo, ele é nosso oponente pessoal e inimigo. Ele não é nosso amigo, ele é nosso inimigo. Ele anseia destruir-nos como filhos de Deus. E nós, na condição de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a ter uma nova posição. Nós somos filhos, nós não somos inimigos de Deus. Nós temos algo especial de relacionamento com Deus. O diabo, ele tem a capacidade de roubar toda a nossa alegria, toda a nossa paz e a vitória na nossa vida cristã. Ele vai traçar estratégias de tentar nos derrubar, mas o Espírito Santo de Deus, ele é muito mais poderoso que o diabo, e ele vai nos instruir e nos ensinar a vencer estas armadilhas, através da leitura da palavra, dos ensinos que o Espírito Santo de Deus vai trazer para cada um de nós. Nenhum tipo de relacionamento pode continuar a ser mantido com o diabo. Nós não podemos ser derrotados na nossa vida cristã. Nós precisamos continuar, e é isso que nos ensina o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 18 e 19. E o texto diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, ele vai nos guardar, e o maligno não vai nos tocar. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Nós somos guardados por Jesus, através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Infelizmente, o mundo enfrenta uma condição cada vez pior. Mas nós não podemos continuar no ritmo desse mundo, no ritmo de pecado, no ritmo de transgressões. Nós precisamos vencer esse tipo de batalha na nossa vida. E essa batalha, ela é árdua, porque nós, como filhos de Deus, nós vamos enfrentar uma luta diária, não só contra as armadilhas do diabo, contra os desejos da nossa carne, contra as armadilhas do mundo também, mas também as armadilhas dos filhos do diabo, aqueles que trabalham a favor, aqueles que pecam a todo momento, aqueles que querem nos levar para a condição antiga da nossa vida. Nós precisamos vencer esse tipo de armadilha. Nós temos que andar sim com as pessoas, buscar falar desse reino para as pessoas, testemunhar desse reino para as pessoas. Precisamos ter uma certeza nas nossas vidas. Nós precisamos caminhar na presença de Deus o tempo todo, 24 horas das nossas vidas. A nossa mente, os nossos desejos, o nosso coração, eles precisam ser voltados para o nosso Deus. Nós precisamos ter uma certeza nas nossas vidas. É isso que João nos fala na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus é residente em cada um de nós. A falta de pecado em nós nos leva a cada dia sermos mais íntimos de Deus, e a presença do Espírito Santo, ela é cada dia mais marcante nas nossas vidas. Essa certeza nós precisamos ter no nosso coração. Esse desejo nós precisamos ter todo dia dentro de nós, para vencermos o mundo e todas as suas armadilhas. Amados,
Com esses momentos de hoje, nós encerramos o nosso curso de consolidação. Mas isso não quer dizer que você vai parar por aqui, porque nós fizemos hoje 4 aulas em uma aula. Nós falamos a respeito de vencermos o nosso relacionamento com o mundo, de rompermos o nosso relacionamento com a carne, com o diabo e com o pecado, mas essas lições elas estão separadas em 4 lições dentro do nosso livro Construindo e Destruindo Relacionamentos. Então você precisa continuar a sua leitura dentro do livro, e em cada lição dessa você vai ter que fazer uma oração, você vai ter que romper realmente o seu relacionamento com o mundo, com a carne, com o diabo e com o pecado. Existe no fim de cada lição uma oração que vai te levar a se sentir mais forte, e a sua leitura bíblica também. Mas o seu relacionamento com Deus, ele não fica só nestes momentos. Você precisa de mais, você precisa crescer na presença de Deus, você precisa buscar mais e mais a presença de Deus. A Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo aqui em Ribeirão Preto, ela te oferece muitas oportunidades de você ser mais próximo, você ser mais íntimo de Deus. Você terminando o seu curso de consolidação, você terminando a leitura do seu livro, você terminando tudo aquilo que foi proposto, nós te oferecemos um discipulado pastoral, e nós te oferecemos um curso de teologia também, um curso mais aprofundado. Não pare na sua carreira. Você tem uma carreira a ser cumprida, uma carreira de cristão, de servo fervoroso de Cristo, que vai seguir até um dia em que você for tirado desse mundo, você sair desse mundo para estar definitivamente na presença de Deus. E eu gostaria de orar por você neste momento, para que Deus cele no seu coração esse desejo, essa marca da presença dEle em você, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, nós clamamos a Ti, nós chamamos a Tua presença na vida dos Teus servos, todos aqueles, Senhor, que estão caminhando através deste curso de consolidação e que vão continuar a carreira proposta por Ti para cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha ungindo, Senhor, separando, Senhor, fortalecendo-os, livrando-os das armadilhas do diabo, que é Teu inimigo, Senhor. Que o Senhor esteja cegando o diabo para esses Teus servos, Senhor, em nome de Jesus, para que em nome de Jesus eles não caiam. Pode ser que eles tropecem, mas eles não cairão, porque o Senhor estará ali com a mão estendida, e através de todo o aprendizado que eles tiveram, eles sabem como se relacionar contigo, meu Pai. Eu te agradeço por esses momentos, por estas aulas, Senhor, por estas vidas que estão acompanhando. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os leve, Senhor, a patamares cada dia mais altos, Senhor, na Tua presença. E eu te agradeço por cada vida que é acrescentada no Teu reino, Senhor, ao Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém.